gente, boa noite, tudo bem com todos? Olha, esse vídeo é para mostrar, olha, o sinal acabou de abrir, os veículos estão descendo, ninguém sabe quantos minutos que ele gasta para ele fechar. E esse é um ponto muito crítico que nós temos na Avenida Amazonas, onde que já aconteceu alguns acidentes graves, muitas das vezes por tempo de sinal, a pessoa não ter noção do que aconteceu. Você está vendo aquilo lá? Aquilo lá é o inimigo do trânsito, é o chamado pardal, aonde que eles acham que só multar vai resolver os problemas da cidade. Vocês estão vendo que o fluxo de ônibus e o fluxo de carro são constantes. Olha para você ver, o veículo passou, não teve noção, entendeu? Passou nele um amarelo, olha lá para você ver o impacto que ele causa. Então essas são as dificuldades que nós temos no trânsito em Belo Horizonte. Por que não o sinal digital? O que isso traria de ruim para a cidade? O que isso seria ruim para a cidade? Quais transtornos que isso ia causar para a cidade? Por que ainda isso não foi discutido? Então é muitas coisas que vai acontecendo na cidade que vai se tornando Belo Horizonte uma das piores cidades para viver, sendo que era uma das melhores para viver, entendeu? Então Belo Horizonte vai perdendo qualidade e perdendo o seu desenvolvimento por causa de falta de estudo. O trânsito em Belo Horizonte, ele não tem uma evolução, ele não tem um estudo técnico correto para a melhoria e estrutura da cidade. Vimos que se deixar a BH Trans trabalhar, a equipe da BH Trans consegue criar estruturas boas e eficientes para a cidade. Nós vemos lá na área hospitalar aquelas mãos francesas que foram criadas lá, que ajudaram muito na cidade, que evoluíram muito na cidade, melhoraram o trânsito na Avenida Amazonas. Olha para você ver, o veículo vai passar em amarelo, olha para você ver. Ele não tem noção de quantos segundos que faltava. Se ele visse que estava amarelando, pelo tempo que ele teve, ele não tinha passado no sinal amarelo. Então não dá para entender quais são as dificuldades da gente ter uma evolução do semáforo digital em Belo Horizonte. Por que não chamar isso para um estudo? A gente fazer uma avaliação melhor de o que isso pode trazer de eficiência para a cidade, o que isso pode impactar na cidade positivamente, o que isso pode ajudar na cidade. Então nós estamos vendo que em pouca distância nós estamos lá embaixo, ó. Nós estamos lá na Araguari, ó, esquina de Araguari, ó. Olha para você ver, se o sinal tem um contador, o motorista já sai daqui sabendo se ele vai ter tempo de passar lá ou não. Então, estudos técnicos que faltam, e falta de força de vontade e empenho político, porque sabemos que esses semáforos digitais, eles vão gerar um custo para o Estado, que eles vão gerar um custo para o município. Mas quais os benefícios que ele vai trazer para o município? Quais eficiências que ele vai trazer para o trânsito? Então nós estamos aqui parados, vamos ficar aqui mais ou menos uns 9 a 10 minutos para vocês terem noção a importância do semáforo digital. Por que não? É até agora que não vem a resposta. Belo Horizonte é uma capital grande, onde que poderia ter uma evolução e não tem uma evolução no trânsito. A evolução que ela tem é muito pouca. Aí você vê, nós estamos falando de trânsito, falando de qualidade de vida. Olha para você ver esse ônibus, como que está a situação dele. Por causa de uma promessa política que não foi cumprida. Por uma situação que a cidade atravessa difícil. Você vê que os ônibus andam superlotados e quem paga o preço mais alto é a população de bem. Então isso ia impactar como na vida do usuário? Isso ia trazer o que de benefício para a vida do usuário? Porque se o motorista tem uma noção de quantos minutos que ele gasta de um sinal, ele vai conseguir evoluir, ele vai conseguir melhorar.
Aí não tem, olha para você ver, o sinal lá na Araguari, lá embaixo na Araguari já está fechando, ó. Olha para você ver. O motorista sai daqui, não sabe quantos minutos que vai gastar até lá. Olha lá, o sinal amarelou, ó. Olha lá, olha lá embaixo lá. E o sinal lá abriu para a esquerda. Olha para você ver o tanto que você ia evoluir no trânsito, quanto que você ia melhorar no trânsito, você fazendo essas modificações. Você ia criar uma evolução em todo o trânsito, qualidade. O cara não ia vir acelerando numa velocidade tão grande, porque ele sabe que o sinal já ia fechar. Então, eu acho que nós podemos mudar a estrutura da nossa cidade com um pouco mais de educação. Se nós não evoluirmos na parte da educação, nós vamos ter uma dificuldade muito grande na nossa cidade. Mais uma vez o sinal abre. Então, olha para você ver se ele tivesse o contador. Olha para você ver o que isso ia trazer de benefício. Nós estamos numa parte que é crítica, numa parte que é complicada, que tem muitos acidentes. E esse daqui que eu vi, não resolve o problema lá. Veículo fazendo a conversão errada, que é proibido. Era proibido virar à esquerda um certo tempo atrás, porque ali consta um sinal de pedestre que quando o daqui está aberto, de lá fecha. Então isso o trânsito não melhora, o trânsito não evolui. Olha lá, olha lá. Olha para você ver, o veículo passou. Mas se ele tivesse a noção de quantos minutos que ele ia gastar, ele não teria passado. Nós estamos aqui há 7 minutos, mais ou menos, mostrando por que não o semáforo digital. Por que não essa situação não evolui na cidade? Estamos vendo cidade de menor porte evoluindo para isso, caminhando para a melhoria, caminhando com tecnologia, e Belo Horizonte sempre retrocedendo, Belo Horizonte sempre saindo atrás, Belo Horizonte sempre criando dificuldades. O sinal acabou de abrir, ó. Olha para você ver. 29, 30. Vamos ver quantos minutos que ele gasta. Aberto. Isso ia trazer segurança para o pedestre. Então, é coisas que muitas das vezes não é discutido, que não é evoluído na nossa cidade. Vimos a CPI do transporte, aonde que acabaram com a BH Trans, e até hoje não tem solução para quem vai assumir o trânsito na cidade. Olha para você ver. Olha para você ver. O veículo passou, olha para você ver. Passou no vermelho, porque ele não tem noção. Tomou multa. Então, precisamos evoluir a nossa cidade. Temos de parar de ficar calado perante aos problemas que tem na cidade e ficar arrumando culpado para os problemas que foram feitos na cidade, sem querer arrumar a solução, tanto para o trânsito, para o transporte, como eu citei para os senhores aqui, a Cimob foi uma empresa que foi criada para tirar a BH Trans. Mas o que ela demonstrou até hoje de qualidade para a cidade? Então, é muito complicado você evoluir na cidade desse jeito. É muito difícil você ter melhorias numa cidade desse jeito. Então, esse é um dos pontos. Nós vamos mostrar mais pontos da cidade que poderiam ter o sinal digital. Ia trazer uma evolução muito grande no transporte para a população, para o taxista, para o usuário, como eu citei nas pistas exclusivas e venho citando nos demais lugares. Então, é isso que a gente fala todo dia. Belo Horizonte não pode retroceder perante as situações. Olha para você ver, ó. Olha para você ver. O motoqueiro passou no amarelo. Lá embaixo fechou. O ônibus parou. Mas se o motorista tem noção que ia fechar,
ele tinha segurado. Então aí eles falam, mas Bruno, isso vai causar um impacto negativo, as pessoas não vão respeitar, quando estiver dando próximo ao zero, eles vão acelerar mais. Gente, primeiro temos de fazer para ver depois o que vai acontecer. A gente não pode deixar esses vilões apenas vir tomar o dinheiro da população. Temos de fazer a coisa evoluir de uma forma justa. Lá abriu, olha para você ver o pedestre. O pedestre não tem noção. Então é uma dificuldade do trânsito. Nós vamos esperar mais uma vez. E essa é a situação. Belo Horizonte está largada as praças e não criam estudos para evoluir a nossa cidade, para melhorar a nossa cidade, para melhorar a estrutura da nossa cidade. Olha lá para vocês verem como que não causa acidente. O sinal daqui está aberto, de lá está fechado. É isso que causa acidente aqui. Muitas das vezes o veículo para lá, o veículo está vindo aqui, desse lado, e ele não consegue parar. Então isso é falta de estudos. Por que ao mesmo tempo que o sinal de lá abre, o de lá não fecha e não cria uma situação conjunta? Por que não tem essa evolução? Isso é só apenas um dos cruzamentos que a gente está mostrando. Gente, eu vou pedir a todos que curtam o canal, que ajudem esse vídeo a chegar no maior número de pessoas, que a gente possa conseguir trazer uma evolução para Belo Horizonte. Boa noite para todos. O like é muito importante, o compartilhamento das nossas ideias. Boa noite.